Uma pesquisa feita pela SurveyMonkey mostrou que 36% dos entrevistados estão infelizes com o emprego e 64% gostariam de fazer algo diferente. Outras pesquisas mostram que profissionais que trabalham com recursos humanos estão preocupados com a quantidade de pessoas que estão pedindo demissão, o que tem levado as pessoas a tomar atitudes como essas. Quem conversa com a gente é a psicóloga e mentora de líderes e carreira, Janaína Fidelis. Tudo bem, Jana? Oi, Elaine, boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, prazer é nosso. Deixa eu começar te perguntando. A gente já tinha falado em alguns programas sobre essa massa que está pedindo demissão. Você percebe que isso tem aumentado cada vez mais realmente? Os números têm crescido aí nessas pesquisas? Sim, Elaine, o que acontece? A gente teve alguns movimentos no passado atribuídos aí à questão da pandemia, à grande resignação, onde as pessoas fizeram movimentos de pedido de demissão. Isso foi uma fase que preocupou bastante equipes de recursos humanos, empresários e líderes com a saída e a perda desses talentos. Especialmente no Brasil, com o aumento das oportunidades de trabalho e com novas portas sendo abertas, né? A gente vê aí o índice de desemprego caindo ainda timidamente, as pessoas elas estão com um olhar mais atento para essas oportunidades que começaram a surgir. Então, pessoas que antigamente, há algum tempo atrás, né, antigamente, assim, 2, 3 anos atrás, ou no contexto da pandemia, por exemplo, aceitaram um emprego que não era o que eles queriam, ou com uma remuneração mais baixa, porque não queriam ficar desempregados, estão vendo no mercado a possibilidade agora de voltar a fazer o que eles querem e também de voltar a ter a remuneração que julgam justas para suas competências. Então, as pessoas começaram a se movimentar mais. Eu percebo que as pessoas mais antigas, vamos colocar assim, 40 mais, por exemplo, têm essa coisa da resiliência, mas até essas pessoas já estão assim sentindo uma necessidade de mudança. Eu percebo, eu tenho amigos, amigas nessa faixa etária que querem mudar de profissão ou pelo menos sair da onde estão por conta de cobranças de metas extremas, de horários de trabalho que passam mais tempo no trabalho do que conseguindo de repente passar um tempo com a família. Não mais tempo a gente passa mesmo, na verdade, mas ficando demais no trabalho, saindo muito tarde, de repente, não conseguindo dar atenção para a família ou até para projetos próprios. E é interessante, Elaine, porque até algumas décadas atrás, ou até alguns anos atrás, a gente enxergava o trabalho como uma possibilidade de ganhar dinheiro para a gente se livrar do trabalho e poder ter tempo, então, para fazer as coisas que a gente gosta ou para estar com a família. E agora percebe-se, né, que você pode encontrar remuneração e prazer no trabalho, desde que isso não esteja impactando a sua vida pessoal. E existe uma questão provocada, né, fortemente aí pela agressividade do mercado, né, que pressiona por cada vez mais resultados, por você entregar mais, por uma positividade tóxica, né, de que você tem que estar o tempo todo ali, né, dando conta, feliz com tudo, que imprime nas pessoas o seguinte sentimento: será que eu quero estar nesse lugar? Como a gente enxergava, né, a carreira como um ciclo que a gente ia, subia e descia, pessoas às vezes com 40, 40 e poucos anos já estavam pensando assim: quando é que eu vou encerrar minha carreira para poder ser feliz? E hoje não, a gente vê que a carreira vai muito mais do que isso, que a gente pode trabalhar por muito tempo, a gente pode ser feliz trabalhando, desde que a gente encontre uma ocupação que nos permita equilibrar a vida que a gente quer ter com o trabalho que a gente tem. Do que você conhece, das pesquisas aí que você acompanha, a maior parte das empresas tem trabalhado com essa, vamos colocar assim, meta tóxica, com essa meta que tem deixado as pessoas doentes mesmo ou não? Existem ainda muitas empresas que realmente conseguem dar uma qualidade de vida para o funcionário? Existe um movimento muito positivo de tentar mudar esse cenário. Então, a gente já vê, principalmente localizado em grandes empresas, em multinacionais, programas voltados para a qualidade de vida, para a saúde mental, para um equilíbrio maior entre as demandas corporativas e as demandas pessoais. Empresas que têm implementado jornada flexível, trabalho remoto quando possível e outros benefícios que favorecem esse equilíbrio maior. Mas a gente não pode esquecer que mais de 80% da força de trabalho brasileira é composta por profissionais que trabalham em funções mais operacionais e que demandam um ritmo de trabalho onde não é possível, por exemplo, você ter uma atividade de trabalho remoto
ou uma flexibilidade de jornada. Então, isso acaba impactando, né, de uma forma muito grande a sociedade como um todo, porque o percentual de profissionais que têm acesso a esse tipo de benefício ou, né, a essas empresas que têm recursos diferenciados para gerenciar o trabalho acaba ainda sendo um percentual pequeno. Imagina só, Elaine, uma professora, né? Nós damos aula, eu e você. A gente não tem como fazer o nosso horário flexível, né? Você Sim. tem que estar ali no horário da aula de tal hora a tal hora. Então, isso acaba nos imprimindo o quê? A força de que aquele trabalho, aquele horário tem que ser dedicado ao trabalho. Então, para esse caso, por exemplo, não se aplicaria. Mas ainda eu vejo pelas pesquisas e pelas pessoas com as quais eu me relaciono, que ainda está muito mais no desejo do que efetivamente nas ações em prática, esse mundo do trabalho que seria, abre aspas, o ideal para empresas e profissionais. Bom, a gente sabe que quando a situação chega num ponto extremo, realmente é melhor sair do trabalho do que ficar doente no trabalho, né? A gente falou muito já de burnout aqui, é super importante. Agora, quem tiver essa possibilidade de aguentar mais um pouquinho, é mais indicado fazer uma transição, Jana? Eu digo o seguinte, cada um precisa identificar quais são os seus limites, né? Então, às vezes, a gente está sob uma pressão tão grande, uma pressão que nos deixa incapacitados de entregar o nosso melhor e que, se a gente continua nesse contexto, acaba piorando a nossa saúde emocional em relação ao trabalho. Por outro lado, poder fazer uma transição de carreira planejada é o cenário ideal, porque você tem como, então, pensar, né, com clareza quais são os seus objetivos, se programar financeiramente para essa transição, desenvolver aquelas habilidades que você precisa para a nova ocupação, né? De repente pode ser uma transição para uma função diferente da que você ocupa ou para um negócio diferente. Então, planejar é o ideal, mas é claro que existem pessoas que relatam situações extremas de adoecimento em relação ao seu trabalho. E aí é uma situação, não adianta insistir, né? Porque a pessoa não vai nem conseguir ter condição emocional de planejar a transição quando está inserido num ambiente muito adoecedor. Que dica a gente pode deixar para as pessoas para não chegar nesse limite? De repente, para começar a pensar o que dá para fazer, o que tem que estar incomodando, porque a gente tem mania, às vezes, de ficar ali, né, confortável, na zona de conforto. Eu acho que assim, duas coisas são bem importantes como dicas que a gente pode dar para as pessoas. Primeiro, quem tem que definir o seu objetivo profissional é você. Então você precisa saber onde você quer estar hoje, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Esse objetivo ele tem que ser sustentado por um plano estratégico de carreira, onde você vai traçar quais são as ações necessárias para que você alcance esses objetivos. Quando você tem isso claro, você consegue estabelecer o segundo aspecto, que é a segunda dica que eu quero dar. Você também precisa saber o que você quer e o que você não quer para a sua relação de trabalho, que vai muito além do cargo, né? Então, olha, eu quero trabalhar numa organização que tem uma jornada flexível, ou eu quero trabalhar numa empresa que valoriza os talentos internos e que vai dar oportunidade de crescimento, ou eu quero trabalhar numa empresa que seja fora do Brasil. A partir do momento que você estabelece esses critérios, você consegue colocar tudo isso dentro do seu plano de carreira e conciliar, né, aquilo que você quer para a sua vida e para o seu trabalho com um plano estratégico que vai fazer você chegar onde você quer. Se for dentro da empresa que você trabalha, excelente. Se não for, você vai ter que buscar recursos para conquistar isso fora. E como muita gente tem essa dificuldade, né, de processar essa informação, ou às vezes é aquela coisa, né, tá pingando o salário, a pessoa vai empurrando, né? Pode contar com a ajuda também de um profissional da área, né? Uma mentoria, nem que seja uma única sessão para um bate-papo mesmo, né? Excelente esse ponto, Elaine, porque às vezes a gente está tão imerso ali na nossa realidade que a gente tem dificuldade de visualizar outras possibilidades. Existe uma frase que eu gosto muito que é: para que você possa ver a ilha de forma integral, você precisa sair da ilha. E quando você conta com um mentor, uma mentora, com alguém que pode te ajudar, trazer perguntas, te convidar a novas reflexões, você consegue enxergar todo o seu contexto de uma forma mais expandida. Então, qual é a vantagem disso? Você acelera a sua mudança. Contar com uma mentora, por exemplo, que já percorreu os passos que você quer percorrer, você já vai com um de para muito mais facilitado e com isso você perde menos tempo, perde menos dinheiro e ganha mais segurança no processo de transição.
Com certeza. Se alguém quiser fazer contato contigo, onde te acha, Jana? Pode me achar tanto pela qualquer rede social, aí é Janaína Fidelis, então estou no LinkedIn como Janaína Fidelis, tem o meu site www.janainafidelis.com.br e lá no Instagram Janaína Fidelis Consultoria. Qualquer um desses canais estou à disposição para continuar essa conversa. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada a você, um grande abraço, até a próxima, Elaine. Até.